Boa noite. Apesar da característica da função, ele acha que alguém poderá perguntar por que deixou de fazer isso ou aquilo, por que deixou de participar. E é com esse raciocínio que ele procura marcar sua atuação de vice, com a ênfase que julga necessária e com a discrição que o sangue mineiro recomenda. O Roda Viva entrevista esta noite o vice-presidente da República, José Alencar, que é também ministro da Defesa. Mineiro de Muriaé, José Alencar Gomes da Silva foi para Caratinga aos 18 anos, onde começou a vida com um pequeno bazar que abriu como seu primeiro negócio. Com o tempo virou atacadista de tecidos até 1967, ano em que criou a Cote Minas, Companhia de Tecidos Norte de Minas, em Montes Claros. Hoje, com 11 unidades, a empresa é uma gigante da indústria têxtil nacional. E o mais famoso empresário mineiro também virou o mineiro mais famoso no governo Lula. Símbolo da aproximação e do bom trânsito do governo com setores empresariais, José Alencar foi firmando uma carreira política que é bem mais nova que a carreira de empresário. Começou em 1994, como candidato ao governo de Minas pelo PMDB. Sua primeira eleição, no entanto, só ocorreu em 1998, quando se tornou senador. Em 2001, filiou-se ao PL e saiu candidato a vice-presidente na chapa de Lula. De histórico empreendedor e nacionalista, José Alencar surpreendeu o país ao adotar, dentro do governo, posição crítica contra a política de juros altos, dizendo que eles dificultam o crescimento econômico. E como influenciam o déficit público, também impedem a correção dos salários dos militares, problema que Alencar herdou ao acumular, desde novembro de 2004, o cargo de ministro da Defesa. Este ano, os problemas do vice-presidente retornaram à esfera pessoal e o levaram a outra internação hospitalar para uma angioplastia de emergência, depois de um exame cardiológico de rotina. Recuperado, o problema de José Alencar agora é decidir em qual partido político vai entrar. Ele deixou o PL este mês em meio à crise política que também envolveu parlamentares do partido e levou o presidente Valdemar Costa Neto a renunciar ao mandato de deputado. Cobiçado por outras siglas, em especial pelo PDT e pelo PMDB, José Alencar tem dito que não é candidato a nada em 2006. Mas se ele se filiar a algum partido até o final deste mês, que é o prazo que tem, estará dado o sinal de que alguma eleição está na mira do vice-presidente. Para entrevistar o vice-presidente da República, José Alencar, nós convidamos Clóvis Rossi, colunista do jornal Folha de São Paulo, Josemar Gimenez, diretor de redação do jornal O Estado de Minas, Helena Chagas, diretora da sucursal de Brasília do jornal O Globo, Carlos Marque, coordenador de política do jornal O Estado de São Paulo, Mário Simas Filho, editor-chefe da revista Isto É, Alexandre Machado, editor de política da TV Cultura, e Delmo Moreira, redator-chefe da revista Época. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil. Para participar, você pode usar o telefone 0 operadora 11 3252 6525, 3252 6525, ou o fax 0 operadora 11 3874 3454. Pode também utilizar o nosso endereço na internet, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, vice-presidente. Boa noite. Queria agradecer a presença do senhor aqui e fazer a primeira pergunta, que é a seguinte: o senhor realmente não pretende disputar as eleições de 2006? Olha, você sabe, Marcon, que eu me desfiliei do partido a que pertencia. E confesso que tenho lá grandes amigos e todos sempre me trataram com a maior consideração, maior apreço. Então eu jamais estou saindo do partido por aborrecimento com o partido. Eu fiquei realmente muito contrariado e desconfortável na vida política no momento em que começaram a acontecer tudo isso que está nos levando a essa crise, que atingiu não só alguns partidos, atingiu o campo político como um todo. E eu resolvi me desfiliar para voltar para casa. Foi assim que eu me desliguei do PL. Não foi combinado com nenhum outro partido e nem pensando em procurar outro partido. Imediatamente comecei a ser procurado por amigos, não só do mesmo partido, como também de vários outros, e muitos do meu estado e também de vários partidos, porque nós temos 28 partidos no Brasil. Então, muitos partidos me procurando para que eu me filiasse e argumentando, se eu não quero ser candidato, não significa que eu tenha que ser pelo fato de pertencer a um quadro partidário.
Então, estou ainda pensando, mas por enquanto, a minha posição é a mesma, era apenas de me desfiliar. Para onde se inclina a sua simpatia, senhor vice? Para onde se inclina a sua simpatia nesse momento? Até porque nós estamos perto do prazo Veja de bem, filiação o problema, obrigatória. por exemplo, a gente poderia dizer, Marco, a gente poderia dizer que hoje não há mais aquela inclinação do ponto de vista ideológico, porque acabou se transformando a ideologia política numa imagem do passado. Hoje a ideologia política está muito mais voltada para vamos dizer, uma posição de desenvolvimento, de progresso, como meio para que se alcancem os objetivos sociais, do que propriamente ligada a problema socialismo radical, porque houve 70 anos de experiência na União Soviética. A China começou em 48, 49 com Mao Tse Tung, mas começou a desenvolver-se e resolver o problema da economia a partir do momento em que Deng Xiaoping disse: não importa a cor do gato, o que importa é que ele caça o rato. Querendo dizer, não importa a coloração ideológica, o que importa é o bem comum. Então, a minha inclinação está para um partido que queira, vamos dizer, promover o desenvolvimento nacional, defender as cores do nosso país, intransigentemente. Nesse caso, então, vice-presidente, nos três partidos que namoram o senhor, o PDT, o PSB e o PMDB, pelo que o senhor disse, o senhor está mais perto, então, do PMDB? Não, veja bem, Josemar, o PMDB foi o meu primeiro partido. Eu me filiei ao PMDB em 93. E todos que me conhecem sabem que eu fui para um partido político pensando em levar alguma contribuição oriunda da minha experiência no setor privado. Eu não fui para a política para fazer profissionalismo político. Eu fui para prestar um serviço, uma doação da minha vida. Foi assim que fui. Tanto que aceitei disputar uma convenção no partido e fui candidato do partido a governador em 1994. Fiquei em terceiro lugar. Em 98 me buscaram. Eu já tinha voltado para casa. Depois daquela derrota em 94, eu achei que não havia mais idade, mais tempo para estar iniciando a vida pública. Então voltei para casa, fui trabalhar, ainda que não me tivesse desligado do partido. Então fui realmente buscado na minha casa para ser o candidato ao Senado. E acabei ganhando a eleição para o Senado. E confesso que eu tenho saudade do Senado, porque o Senado é uma casa apropriada para uma pessoa que tem o meu temperamento de independência, porque o Senado tem uma tribuna nobre. Então eu tenho saudade do Senado. Mas os 4 candidatos à presidência quiseram que eu fosse seu vice. Eu aceitei o convite do Lula, nosso partido fez aliança, eu nessa altura ingressei no PL. Que eu tinha e o senhor continua com o presidente Lula, vice-presidente, independentemente da sua opção partidária? O presidente Lula, ao que parece, ainda é o candidato à reeleição. O senhor acha que ele deve disputar a reeleição e o senhor o apoiará, independentemente de onde o senhor estiver? Olha, Helena, não existe candidatura a vice. Vice tem que haver um convite e uma aceitação. Obviamente que quem está no poder não pensa em eleição tão cedo. As eleições estão longe para nós, especialmente para o Lula, que é o presidente da República. Mas eu confesso para você que tenho por ele a maior admiração como homem público, um homem de bem, um homem que tem dado demonstração de um apreço muito grande pelas questões ligadas aos aspectos sociais no Brasil. O que tem sido feito por ele é um esforço admirável nesta área. É responsável, mesmo depois dos escândalos envolvendo o PT? O senhor acredita que ele será candidato à reeleição? Olha, eu acho que sim. Primeiro porque é o que possui as condições de maior aceitação no Brasil, é ele, apesar de toda a crise. Mas não possui uma condição básica que o senhor acabou de expor, que é a questão do desenvolvimento. Sim. Se o senhor diz que que procuraria algum partido que tratasse da questão do desenvolvimento, considerando que as ideologias estão superadas,
É óbvio que esse governo, e até pelas críticas que o senhor faz às taxas de juros, que evidentemente bloqueiam um desenvolvimento maior, um crescimento maior, então falta ao presidente Lula, ao governo do presidente Lula, e ele é evidentemente o responsável pelos juros, a não ser que o senhor nos conte que o doutor Henrique Meirelles o engana toda vez que o Copom subiu os juros. Então não lhe falta essa condição básica para o senhor mesmo, que é a questão do desenvolvimento? Você falou todas as vezes que o Copom mexe nos juros, o que tem o doutor Fernando Henrique? Não, o doutor Henrique Meirelles, a menos que ele Meirelles. esteja enganando o presidente Lula a cada mês. Você falou Fernando Henrique. Não, falei Henrique Meirelles. Não, veja bem. Quer dizer, aliás, até eram do mesmo partido. há uma grande independência, uma grande autonomia do Banco Central e do Copom. E o presidente da República é um homem muito responsável, ele tem absoluta segurança de que deve dar ao Copom essa independência para administrar a política monetária nacional como instrumento de combate à inflação. Então, isso é um fato. Então, a intenção do presidente, nesse particular, é uma intenção santa. Ele está absolutamente então eu posso seguro. concluir que o senhor é que é responsável porque o senhor defende a taxa de imposto, defende a queda dos juros. Veja bem. Não dá para combinar as duas coisas. O senhor é contra a política de juros, que é justo que o governo tem mais comemorado como se fosse uma vitória, um sucesso. A última O senhor acha que essa comemoração Não, o é presidente, imprópria, indevida? não, mas o presidente, quando comemora o quadro da economia, ele está considerando como economia não o Banco Central, Mas o resultado da muito política do menos o Banco Central. Copom, e nem mesmo o Ministério da Fazenda, ou Indústria e Comércio, ou o Ministério da Agricultura, porque a economia não é isso. A economia real de qualquer país está representada pelo setor primário, secundário, terciário e pela infraestrutura. Então, essa é a economia que nós temos que defender, que é a agricultura, a pecuária, a mineração, que estão no setor primário, a indústria do setor secundário, assim como o comércio, o turismo. Nunca ninguém fez pelo turismo que faz esse governo. Da mesma forma, a infraestrutura, energia e transporte. Isso é que é a economia de um país. Mas o presidente, quando fala isso, ele acha que a economia vai bem como resultado da política econômica dele. Veja bem, é aquela história. Nós, quando assumimos, e hoje até conversando um pouco, cheguei a abordar esse aspecto. Delmo, não? Você cobriu o seu nome. Desculpe. Delmo, você sabe que, conversando hoje, eu estava dizendo, lembrando apenas, e chegando à conclusão que Deus é brasileiro. Por que Deus é brasileiro? Porque nós tivemos 4 anos do governo do presidente Fernando Henrique, os primeiros 4 anos, com uma política cambial absolutamente equivocada. Só que não havia atrelamento à Constituição, como foi o caso da Argentina, em ocasiões quase iguais. A Argentina começou um pouco antes e durou um pouco mais. Então, Deus foi brasileiro naquele momento e permitiu que o mercado atropelasse o câmbio no final de 1998. Não foi, vamos dizer, uma decisão governamental a mudança cambial. O senhor está esperando algum milagre aí, né? Agora. O senhor está esperando algum milagre aí que baixe os juros. Então, não, eu estou contando, Marco, isso é que eu penso. Então, em 99, já se esperava no início do ano, e muitos comentários já eram postos, que nós teríamos uma reversão daquele déficit de balança comercial e de transações correntes que levava o país a uma situação cada vez mais difícil. E nós, então, conversávamos sobre isso. E eu, por exemplo, sempre pensei, na minha campanha para o Senado em 98, eu sempre disse isso, e no Senado depois, em 99, eu disse isso, que nós não recuperaríamos rapidamente aquele prejuízo, porque precisava que as empresas se preparassem para as exportações, para assinar contratos, se preparassem para voltar-se para o mercado internacional. E agora o câmbio daria condições para isso, então havia um estímulo, 99, 2000, e foi realmente crescendo. Não que o déficit tivesse sido morto em 99, ele foi sendo reduzido aos poucos, até que chegou ao superávit extraordinário o ano passado, num crescimento.
porque a economia foi se preparando para conquistar o mercado Você acha que o internacional. desempenho seria melhor com o juro baixo? Então, vê o seguinte, nós não melhor. queremos câmbio, vamos dizer, que nos favoreça, nós queremos câmbio que nos dê condições de igualdade. Por exemplo, a economia brasileira. Há poucos países que possuem as condições econômicas que o país possui. Por exemplo, os 5 maiores países do mundo: a Rússia, a China, Canadá, Estados Unidos e Brasil. O Brasil, dentre esses 5 países, é o que possui melhor terra, água e sol do que qualquer um dos outros. Fotossíntese. Qualquer especialista estrangeiro que chegue e conhece as condições brasileiras, escreve sobre isso. Pois bem, então o Brasil possui condições excepcionais de recursos naturais para a sua economia. Além disso, são poucos os países que possuem recursos humanos que o Brasil possui. A própria miscigenação da nossa raça nos confere, como todos sabem, uma versatilidade fantástica. O operário brasileiro ele tem uma facilidade grande de aprender as coisas e fazer as coisas com maestria. Então, o Brasil é um país que tem condições excepcionais, mas se o Brasil cresce desde menos, que nós não atrapalhemos. E quando nós adotamos uma política que nos leva a um câmbio equivocado, como foi aquele dos primeiros 4 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso. E agora está certo? E agora, tendo em vista essas taxas de juros despropositadas que nos levam a esse câmbio Então, equivocado, nós estamos contribuindo para prejudicar o dia de amanhã nesse esforço fantástico que é feito pelo agronegócio e também pelo setor secundário e terciário, especialmente na área do turismo. O senhor cansa de falar isso para o Isso é um presidente fato. Lula também, né? Vice-presidente, o senhor O fala presidente no Lula, debate interno do o presidente governo. Lula é absolutamente responsável. Há na cabeça nossa que tem que haver naturalmente uma política, isso não sei o que é, parece um pacto com o diabo. Nós temos que ter uma política que parece que uma política um pouco covarde nesse particular. Então, eu penso, por exemplo, pela experiência que tenho, eu acho que, e sabendo que 1 ponto percentual dessa taxa Selic significa para nós, só na parcela que é atrelada à dívida, a dívida rolada com a taxa Selic, coisa de 6 bilhões, ou um pouco mais, cada 1 ponto percentual. Olha, nós não temos direito para a educação, para a saúde, para saneamento, para estradas que precisam, porque essas estradas acabaram. Eu não consigo entender como é que o senhor pode dizer que o presidente Lula é responsável, se o governo dele é responsável por esse quadro que o senhor está pintando. Não tem dinheiro para as estradas, paga uma montanha de dinheiro de juros. Quer dizer, qual é a responsabilidade? Não é uma irresponsabilidade de desatender todos os outros setores da economia para pagar os juros? Não, mas veja bem, Rossi, no Brasil, há por isso que eu falo que parece um pacto com o diabo. No Brasil há alguma coisa que nos colocou na cabeça que nós temos que pagar essa taxa de juros como instrumento de combate à inflação, essa taxa de juros 10, 12 vezes a média internacional. 10, 12 vezes a média internacional. Então, isso aí está errado, mesmo porque dessa inflação, 30% ou um pouco mais, advém de preços administrados, como energia, como transporte coletivo nas cidades, como, por exemplo, telefonia, e também de preços cartelizados, como o petróleo. Então, não adianta taxa de juros de qualquer tamanho, mesmo que fosse de 100% ao ano, essa taxa Selic, ela não seria instrumento capaz de combater esse tipo de aumento de preço. E, além disso, há também outro fato. 2/3 da nossa população, de 180 e tantos milhões de brasileiros, ou seja, 120 milhões de brasileiros, consomem o essencialíssimo. Não são consumidores de bens que possa, vamos dizer, sofrer um achatamento de consumo provocado por uma taxa de juros elevada. Então, a taxa é inócua para quem consome o essencial, para não dizer o essencialíssimo. Então veja bem, que é brasileiro, não é Deus, porque então veja bem. É uma política diabólica, pelo que o senhor está descrevendo. Não sou eu que estou dizendo, é o senhor que está descrevendo uma política diabólica. Estou descrevendo então Deus não é brasileiro, o diabo que é brasileiro. Eu acho que, apesar dessa política, o Brasil tem demonstrado uma força muito grande de desenvolvimento. E essa política está sendo mantida por força de uma chamada responsabilidade fiscal.
Eu gostaria de colocar isso com clareza para que vocês entendessem o que eu falo. Do contrário, fica parecendo que eu sou um louco. Igual já falaram que eu sou um risco para o país. Senhor Vice. Já disseram que eu sou um risco. Então é o seguinte, eu não sou risco, coisa nenhuma. Eu sou... Risco eu acho que nós temos que ter responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal significa orçamento equilibrado. O nosso orçamento é deficitário em função do custo de rolagem da nossa dívida. Este custo despropositado. Porque alguém diz assim, mas há a dívida, e se há a dívida, tem que ser paga. Os juros dela também têm que ser pagos. Só que esses juros estão muito acima do que poderiam ser. Senhor Vice. Muito acima. Não precisava disso. Eu tinha uma imensa curiosidade em entender essa questão dos juros um pouco mais a fundo. O senhor fala reiteradamente a sua cantilena, o seu mantra, baixar os juros, baixar os juros. Se o senhor fosse, por uma hipótese absurda, presidente, aliás, não, nem tão absurda assim, sua mãe é presidente da República, o senhor vai baixar os juros. Como é o arcabouço disso? Como é que o senhor pensa esse arcabouço? Ou não existe uma política? É só jogar água montanha abaixo? Não, eu tenho... Como é que é baixar os juros na imaginação do senhor? Veja bem, é questão de se dedicar a isso, conhecer. O senhor não pode, por exemplo, o senhor é de um grande jornal, o senhor não pode permitir que as atividades econômicas desse jornal sejam deficitárias. Então, por exemplo, o jornal compra papel de alguém. Se esse papel tem um custo, o comprador de papel está pagando o dobro do preço do mercado por esse papel, é claro que o jornal vai quebrar. Mas e quando esse comprador está pagando 10 vezes o preço do mercado? Então, vê a força da economia brasileira. Nós estamos pagando 10 vezes o que paga o mercado internacional. A nossa taxa real de juros hoje gira em torno de 14%, que é essa taxa projetada para os próximos 10, 12 meses, retirado também, obviamente, nesses 12 meses, uma inflação projetada aí de 4, 5%. Então, a taxa cai para 14%, mais ou menos, 14% como taxa real, básica. Enquanto isso, a média mundial é coisa de 1,5%. O senhor acha que o Banco Central... O Banco Central é como o seu jornal pagando 10 vezes pelo preço do papel. Então, por que não quebra? Mas o senhor não me respondeu. Eu perguntei se tinha um projeto por trás da baixa do juros. Sim, eu tenho até sugerido que fossem convidados os luminares, a juízo do presidente, convidar para uma conversa com os luminares da economia. Não são apenas os economistas acadêmicos, não. Os economistas acadêmicos e experientes. Tá. Por exemplo, empresários experientes, grandes experientes que conhecem. Mas não é o tal do Conselho do Desenvolvimento, não é isso? E colocar meia dúzia de um lado e a meia dúzia que está defendendo essa política do outro. E ouvi-los por algumas horas e fazer juízo. O senhor é contra o Banco Central Independente? Vice-presidente, o senhor é contra o Banco Central Independente? Olha, veja bem, a independência do Banco Central, por exemplo, que nós conhecemos, nos Estados Unidos da América, o Federal Reserve, ele tem independência. Sabe qual é o primeiro objetivo de quem comanda a política monetária dos Estados Unidos? O primeiro objetivo é aproveitar o máximo do potencial de desenvolvimento do país. Isso é a primeira coisa. O segundo ainda não é combate à inflação. O segundo ainda é outro, qual seja, o de criar condições para o máximo de empregos. É só ler o objetivo do FED, o máximo de emprego. Depois é que vem manutenção de estabilidade monetária. Vice-presidente. Então, porque você, adotando apenas a taxa de juros na altura que você quiser para combater uma inflação, sem levar em consideração que o país precisa crescer, precisa gerar empregos. Hoje nós estamos vivendo numa economia globalizada. Nós não podemos, de forma alguma, dar um tratamento diferenciado à empresa nacional. Por quê? Porque a empresa, seja ela minúscula, pequena, média, grande ou gigantesca, seja ela privada ou estatal, cada uma delas é uma fração da economia.
porque a economia de um país é representada pelo setor primário, secundário, terciário e a infraestrutura. E aí estão as empresas, de um modo geral. Elas representam a economia, cada uma delas é uma fração. Se nós quisermos uma economia próspera, forte e independente, como meio para que se alcancem os objetivos sociais, é preciso que cada uma fração o seja. Então é preciso que nós não atrapalhemos o desenvolvimento das empresas. Vice-presidente. Agora, é preciso que as empresas sejam corretas, que elas sejam, vamos dizer, administradas com compromisso com a lei, porque fora da lei não há salvação. Vice-presidente. Então, a sonegação também tem que ser combatida rigorosamente. Eu vivo no oeste da Bahia, em Barreiras. Como é que pode acontecer de quando nós fomos plantar a cultura do algodão, o dólar estava mais de R$3 e agora no momento da venda está menos de R$2,40. Como é que nós vamos pagar essa conta? Eu gostaria de saber se isso não tem maneira do governo controlar uma estabilidade melhor desses dólares no país. Eu gostaria de saber o que é que o senhor, que é vice-presidente, pensa que deve ser feito para colocar a economia do Brasil para funcionar, tendo em vista que o nosso país é o país que tem a maior taxa de juros do mundo. E como é que vão fazer para gerar os 10 milhões de empregos prometidos na campanha? Senhor José Alencar, no início do governo Lula, o senhor fez críticas à política econômica, principalmente com relação à taxa Selic. Hoje, o Copom mantém a mesma linha conservadora, mas a economia mostra sinais de recuperação de vitalidade. O senhor mantém a mesma crítica? O senhor faz duras críticas à política econômica do governo, principalmente às altas taxas de juros, e não é ouvido pela política econômica. Como o senhor se sente fazendo parte desse governo? Toda vez que se quer defender a atual política econômica, se diz na imprensa que o Brasil precisa fazer a lição de casa. Eu pergunto, fazer a lição de casa não é, antes que tudo, cuidar do nosso povo? Se nós cortássemos o atual juro do Brasil de 19,5% pela metade, nós não ficaríamos ainda com os juros mais altos do mundo e não continuaríamos sendo um bom negócio para os banqueiros? Como é que nós podemos seguir o exemplo da Argentina e reduzir a dívida e ter um governo que se ocupe do bem-estar do povo? José, se a voz do povo é a voz de Deus, né, como se diz por aí, por que é que o governo não escuta? Veja bem, é aquela história. Nós precisamos de acreditar e dizer, é assim o regime democrático. Nós temos que ter coragem de colocar aquilo que nós pensamos. Pode ser que em alguma coisa a gente esteja errado, tem que ter a humildade também de dar a mão à palmatória. Foi dito aqui por alguns que participaram aqui alguma coisa muito correta. Por exemplo, alguém disse, não me lembro porque foram vários que disseram, alguém disse, se essas taxas de juros, a taxa Selic, que é a taxa básica, que é instrumento de política monetária, fosse a metade, ainda assim seria a mais alta taxa do mundo. É verdade. Então, se ela fosse a metade, do ponto de vista nominal, ela seria 10%. Então, haveria uma economia de 9,5%, 10%. Sobre quanto? Sobre um número aí que é igual a 600 bilhões, que é o montante rolado pela Selic. Então, só nessa parcela nós teríamos uma economia de 60 bilhões de reais. 60 bilhões seria suficiente para que nós resolvêssemos todos os problemas ligados à educação. Por exemplo, ensino básico. Precisa melhorar o ensino básico. Mas o senhor é super amigo do presidente Lula, eu sei disso. Eu sou e falo muito isso. E não adianta. Agora, a verdade é que eu não sou economista. O presidente também não. Eu não sou, sim, mas eu não sou o presidente, não tem obrigação, nenhum presidente de qualquer país tem a obrigação de ser tudo. Senão ele teria que ser médico para cuidar da saúde, ser economista do Banco Central, ser... Sim, mas o próprio ministro da Fazenda não é uma sensibilidade. Então isso aí não quer dizer. O que é importante é que se converse. O que nós estamos fazendo aqui?
Na minha opinião. Eu, quando ingressei na política, ingressei como uma doação. Isso, para mim, não é sacrifício, porque é uma honra exercer um cargo público, especialmente eletivo. É uma grande honra para mim, porque é o povo que me elegeu. Aliás, a rigor, como vice-presidente, eu fui eleito graças à eleição do Lula, porque o cidadão não digita o número do vice-presidente, digita o número foi dele, do presidente. foi uma escolha Agora, eu tenho consciência de que não atrapalhei. E ajudei um pouco na campanha. Então, fui eleito. Presidente, com base um pouquinho nessa... Então, fui eleito. Agora, então eu tenho orgulho, a honra. Eu estou fazendo uma doação da minha vida, na vida pública. E está valendo a pena, vice-presidente? Exatamente um pouquinho. Vale a pena. Quando eu ouço, por exemplo, isso aqui, dessas pessoas que falaram aqui, que são pessoas de várias origens, vale a pena. A gente vê que essas pessoas estão falando exatamente aquilo que eu falo. E são pessoas que têm a coragem de mostrar o que estão falando. O senhor fez a campanha junto com o presidente Lula. Quando o senhor foi candidato a vice, o senhor passava pela sua cabeça que o seu partido, PL, recebia a ajuda financeira do PT? O senhor tinha alguma noção desses escândalos do Caixa 2, do Mensalão, que o senhor acaba de dizer aqui no programa que saiu do PL muito constrangido, muito chateado com essa história toda. O PT também, né, foi derrubado nesse escândalo. Como é que o senhor vê isso aí? O senhor sabia de alguma coisa? Veja bem, a história, por exemplo, até foi objeto de uma especulação com meu nome, porque eu participei de uma reunião em casa do deputado Paulo Rocha e do deputado Meneghelli. Eles moravam juntos no mesmo apartamento. Valdemar Costa Neto contou essa história. Então houve uma reunião, foi a última reunião, foi ali que foi fechada a nossa aliança. O senhor sabia que eles estavam tratando de dinheiro? Que eles fizeram a reunião, sabia. Foram para o quarto e o senhor e o presidente Lula ficaram na sala. Não, eu sabia, O senhor sabia que o assunto era dinheiro? E já falei isso, vou repetir. Ali é o seguinte, foi dada uma ideia de que a campanha teria, obviamente, recursos. Recursos, todas as empresas fazem doações. Recursos. Dá dinheiro para o outro. Não, recursos da campanha. Porém, como é que seria distribuído esses recursos da campanha? Por quê? Porque veio num período da tal verticalização que aquilo trouxe uma preocupação muito grande de vários deputados do PL que não queriam mais, assim como do PT, que também não queriam mais a aliança, porque a aliança no município deles ou na região deles não era uma aliança que os ajudasse na campanha. Então, mas tem os recursos da campanha. Os recursos da campanha serão distribuídos proporcionalmente. Então, na época, alguém me informou que o PL tinha 21 ou 22, não me lembro. Mas que viriam do PT. Deputados, e o PT tinha 60, me parece. Então, a soma daria 80 ou 80 e poucos. Então, esses 20 e poucos do PL representavam 25%. E os 60 e poucos do PT representavam 75%. Portanto, os recursos de campanha deveriam ser distribuídos nessa proporção, de 25% dos recursos para o PL fazer a distribuição pelos estados. Mas o senhor fala de recursos oficiais. Na verdade, ocorreu foi no Caixa 2 bem, mas e o Caixa 2 é outra coisa, Helena. Eu não posso falar de Caixa 2. Eu tenho que falar, porque aquela história, lá em Minas, os antigos nos ensinavam, fora da lei não há salvação. Se todos esses recursos que foram arrecadados depois da eleição fossem recursos dados de acordo com a lei, não teria acontecido toda essa coisa que muitos chamam de lambança que está aí. Pois é, mas então isso aí me aborreceu. O que me contrariou profundamente foi isso. Porque eu não tenho nada a ver com... O senhor é empresário, ainda por cima, mineiro. O senhor nunca teve a curiosidade de perguntar de onde diabos vem tanto dinheiro para campanhas tão milionárias como foram nós, o Brasil inteiro está com essa pergunta, porque o que ocorre é o seguinte... Mas está com essa pergunta agora que alguém confessou. Mas veja bem, durante esse período o senhor nunca teve a curiosidade de saber. Veja bem, primeiro, eu nunca participei de qualquer recurso, a não ser o recurso que a minha empresa doou para a campanha. Eu não tenho nada a ver com nada de dinheiro em campanha nenhuma.
de forma alguma. O senhor nunca E fez outra caixa coisa, as minhas coisas são rigorosamente dentro da lei. Qual é a sua opinião É hoje rigorosa. sobre o Se não deputado fosse, Valdemar eu Costa? não poderia ter sido candidato. Porque o crivo que se faz é brutal. Você não pode imaginar. Então, as minhas coisas são... E outra coisa, as empresas podem, a lei permite que elas façam doação de campanha. Então, elas poderiam ter feito doação por dentro da lei, da mesma forma os partidos recebendo por dentro. Então, daí a razão pela qual isso me aborreceu, porque isso virou tudo isso que está aí. E eu digo para você, Rossi, que o presidente da República é a grande vítima disso aí. Quem conhece a agenda do presidente, como eu conheço, a agenda que eu recebo de manhã, ou na véspera, a agenda do dia seguinte do presidente, é um horror a quantidade de compromisso do presidente da República durante um dia. Além disso, como ele viaja muito, e diga-se de passagem, tem feito um trabalho excepcional de viagens ao exterior, tanto na Ásia, como no leste da Europa, como na Europa, como no norte, no hemisfério norte de um modo geral, e no sul, incluindo África e aqui a América do Sul. O trabalho que o Lula tem feito é um trabalho admirável nas relações internacionais. É um colosso. Ele fala que foi traído. Então ninguém traiu? ninguém que conhece, nenhuma pessoa que conhece essa agenda pode admitir que o Lula tivesse qualquer conhecimento de administração partidária. É zero de administração partidária. Isso é óbvio. O Delúbio Soares fez toda essa lambança. É vítima dessa coisa que aconteceu. Vítima de quem? Vítima porque isso afetou o campo político. Quem é que fez a lambança toda? Foi o Delúbio Soares sozinho? Houve um despreparo brutal. Por exemplo, eu tenho experiência nessa área financeira, porque eu sou empresário há meio século. Não há esses empréstimos, ninguém pode acreditar nesses empréstimos. Claro que ninguém pode acreditar. Onde que vem esse dinheiro? Então nenhum de nós acredita. Agora, não, o que eu tenho dito desde o primeiro momento é que isso tem que ser investigado rigorosamente. Eu não posso falar outra coisa. Eu não posso fazer um julgamento a priori contra ninguém, mesmo porque o próprio Código de Processo Civil diz que o ônus da prova é de quem alega. Está escrito, o ônus da prova é de quem alega. Então é preciso que haja, obviamente, uma investigação dura, investigação e profunda. Não tem outra forma de resolver isso. Agora, como empresário, de onde o senhor acha que, já que o senhor disse corretamente que não é empréstimo, que isso aí é uma balela, de onde vem esse dinheiro, na sua avaliação? Mas se eu soubesse, eu seria um... Não, eu não estou querendo que o senhor me diga o SIC-RG, das pessoas que puseram dinheiro. Não, se eu soubesse, eu diria, porque isso é um crime. Se eu soubesse, eu diria. Qual é a avaliação que você faz da origem desse dinheiro? Eu não sei. E posso lhe garantir que o Lula também não sabe. E anda também preocupado com isso, e muito preocupado. Isso foi um desastre. E não afetou apenas o partido, o PT ou o PL. Isso afetou o campo político. É por isso que eu fiquei ultra aborrecido com isso. Isso me... Que diabo, o que eu estou fazendo? Eu tenho minha mulher, tenho meus filhos, tenho meus netos. Mas que isso? Notícias todo dia, os jornais inteiros, a televisão inteira, todo tempo. Vice-presidente. É um negócio sério. O que me deixou um pouco ainda duvidando se devo sair de uma vez, não ingressar em nenhum outro partido. Porque eu ainda penso em não ingressar em nenhum outro partido. Mas é porque tá umas coisas. Por exemplo, há uma frase do Disraeli, primeiro-ministro inglês, que se reinava a democracia e a liberdade nas Ilhas Britânicas, era porque lá os homens de bem eram dotados da mesma audácia que os canalhas. Então, se os homens de bem abandonarem a vida pública, eles estarão se omitindo. Vice-presidente. Mas eu tenho 73 anos, sou um homem de bem que tem o direito de voltar para casa. Vice-presidente. E de cabeça erguida. Pergunta do Josemar Gimenez, que além do Estado de Minas, é também diretor do Correio Brasiliense, registre-se aqui. E o senhor tem que olhar um pouquinho para a bancada do lado de cá, viu, vice-presidente, porque... Está nos abandonando. Nos abandonando aqui. Mas o parlamento, depois dessa série de denúncias, ele virou, como muitos deputados dizem, uma geleia completa. E amanhã, o presidente Severino Cavalcante faz a sua renúncia lá da presidência da Câmara. O senhor esteve com o presidente da República, que não quis falar sobre esse assunto, recebeu o Severino hoje na sexta-feira. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o que o governo imagina para esse cargo
de presidente, quem seria o nome, o que vocês estão discutindo, como é que está se constituindo esse nome e como é que o senhor acha que deve ser o perfil dessa pessoa que vai entrar ali no lugar do Severino? Olha, primeiro, isso é uma questão de um poder independente, que é o poder legislativo. O governo não se intromete no poder legislativo. Hoje, por exemplo, o que todos os brasileiros gostariam, e o governo é constituído de brasileiros, gostaria que a escolha recaísse sobre um cidadão que possuísse credibilidade e respeitabilidade nacional, para tentar ver se melhora a imagem do campo político no Brasil inteiro. Agora, o senhor tem um nome, Pedro? Não. O senhor, algum predileto ali que o senhor acha? A Câmara tem 513 O senhor citaria 3? Não, eu digo que a Câmara tem 513 deputados e, obviamente, a esmagadora maioria é constituída de gente boa, porque é aquela história. Às vezes, um elemento que tem um comportamento censurável, um elemento faz um estrago. Então fica parecendo que é todo mundo, não é não. A Câmara tem muita gente boa e todos os partidos têm grandes nomes. O senhor falou sobre o interesse em se filiar a um partido que tem um projeto desenvolvimentista, que coincida com a sua visão de país. E o PMDB está preparando um projeto, inclusive o ex-presidente do BNDES, Carlos Lessa, um dos coordenadores, o próprio ex-governador, seu amigo. O próprio ex-governador Antônio Garantinho se diz também parte dessa discussão em torno de um projeto desenvolvimentista. O senhor conhece esse projeto e o senhor levará em consideração esse projeto na sua opção que deve ocorrer ainda por esses dias? Olha, eu conheço muitas ideias do Lessa. O Lessa é um bom brasileiro, é um professor da universidade, é um economista de escola, tem experiência administrativa, foi presidente do BNDE e é um homem de bem. E eu conheço as ideias dele. O projeto, pelo que eu sei, está sendo elaborado. E essas ideias dele coincidem com essa visão de vida de desenvolvimento que o senhor tem? Essa visão nacional. Seria um bom ministro da Fazenda? Quem? Lessa. Eu não sei se o Lessa gostaria de ser ministro da Fazenda. O Lessa ele tem perfil para ser qualquer coisa. Nervoso demais, não é não, presidente? Como? Nervoso demais, não é não? Lessa? É. Não sei, comigo ele nunca foi. Senhor vice, senhor vice, o senhor coloca, de certa maneira, uma desilusão com a categoria, com a classe política, na medida de todos esses acontecimentos, todas essas denúncias. Eu acabei de falar aqui que a grande, mas esmagadora maioria é constituída de gente. Sim, mas o senhor também precipita um pouco a sua volta para casa, em razão de tudo isso. Essa desilusão é coletiva. Não, mas por causa da minha idade, eu fiz angioplastia. Existe uma descrença com a classe política. Mas o senhor é ministro da Defesa também. Como que os militares estão vendo tudo isso? Olha, essa crise no Congresso, essa crise no Executivo. Uma coisa que não é surpresa, né? Porque os militares eles são muito bem formados. E, obviamente, bem informados também, além de bem formados. Agora, eu digo que eles não estão absolutamente preocupados com essa questão que se desenrola no Congresso Nacional, de forma alguma. Os militares são muito cumpridores dos deveres. É óbvio que eles têm preocupação de continuar na manutenção da lei e da ordem em relação, por exemplo, às fronteiras do Brasil. Eles têm feito um trabalho admirável de ajuda também em situações de dificuldade de determinadas ocasiões, como já aconteceu no Espírito Santo, de vez em quando, no Rio de Janeiro e em outros estados da Federação. Depois houve aquele problema daquela morte daquela freira americana lá no Pará, né? Eles mandaram 2.000 homens, tomaram conta de várias cidades. Não é preciso ver a população de lá com que carinho trata os militares que resolveram o problema lá na região. Agora é preciso que caia na situação regular, né? De polícia, de etc. Eles têm que eles voltarem, mas estão lá. Por exemplo, o trabalho que o Exército está fazendo, que as Forças Armadas estão fazendo, né, no Haiti. Agora, depois que eu sou ministro da Defesa, eu substituí 150 homens por uma companhia de engenharia, porque lá precisava de algum tratamento também sanitário, problemas de saneamento, problemas sérios dentro da cidade. Estava havendo
um acúmulo de lixo, uma coisa brutal, precisava um trabalho de planejamento disso. Nós mandamos uma companhia de engenharia de 150 homens, isso está fazendo um trabalho admirável, levantando o moral, vamos dizer, da tropa brasileira que está lá, de 1.200. É uma coisa extraordinária isso, do ponto de vista de força nacional, de prestígio nacional brasileiro em relação a esses outros povos. Então, o Brasil tem nas Forças Armadas uma instituição admirável sob todos os aspectos. E não há nenhuma intromissão com relação ao aspecto político. Ao contrário, há um cumprimento do dever de cada um e mais do que isso, uma participação ativa nas questões que realmente são ligadas à atividade das forças. Vice-presidente, vamos ouvir agora uma pergunta do empresário Horácio Laffer Piva. O senhor é um vice-presidente forte, pela sua capacidade, sucesso, talentos e senioridade. Mais forte ainda agora, nesse momento em que o presidente Lula fica mais isolado, pelo menos aquelas forças políticas que o apoiavam. A minha pergunta, senhor vice-presidente, é se, levando em consideração tudo isso, além do enorme apreço que ele lhe tem, não seria o momento do senhor de fato influenciar naquilo que é mais importante, que é um choque de gestão no que falta de tempo para esse governo? Bom, muito bem, Horácio. Obrigado pelas palavras generosas a meu respeito. O que eu posso dizer para você, Horácio, e eu faço com o maior prazer, é que há uma preocupação muito grande de todo o governo, de todos os ministérios, especialmente os ministérios que estão ligados, por exemplo, vou dar um exemplo de um ministro do meu estado, o ministro do Turismo. A preocupação dele dia e noite é melhorar e tem melhorado as condições brasileiras nesta área. Você vê, por exemplo, o ministro da Indústria e Comércio, que é muito conhecido de vocês aqui em São Paulo, tem feito um trabalho admirável à frente desse ministério, em todos os lugares. Agora, por exemplo, recentemente eu estive na Rússia, pois bem, lá é conhecido o trabalho do ilustre ministro Furlan, do Ministério da Indústria e Comércio. Da mesma forma, Mas o senhor acha que não precisa o ministro da de Agricultura está fazendo um trabalho, isso é choque de gestão, isso é choque de gestão absoluto. Agora, nós podemos realmente fazer um trabalho de redução de despesas. É também choque de gestão. E isto tem sido objeto de preocupação do presidente em todas as reuniões ministeriais. A recomendação é de que se faça a economia em tudo. Há rigor nisso, absoluto. O problema é que este rigor não chega ao ponto que você, Horácio, pode ajudar na dialética nacional que precisa ser formada. Porque o principal rubrica de despesa do orçamento é o custo do serviço da dívida. O senhor acha que não precisa de choque de gestão na área social, por exemplo? O senhor está satisfeito com a gestão? Eu acho que é preciso. Na área social? Eu acho que é preciso choque de gestão em tudo. Nós precisamos estar sempre renovando. Porém, eu penso que não é bem assim como se pensa. Está se trabalhando muito, os ministérios trabalham diuturnamente. A dedicação é uma coisa admirável. Mas ninguém está falando de trabalho, você está falando de resultado. Não, mas os resultados são até bons. Você vê o seguinte, se você pegar... Na área social? Não, se você pegar a média de crescimento dos últimos 25 anos, nós somos recordistas. Por quê? Crescimento do quê? O crescimento da economia. Mas o senhor que também faz a comparação da taxa de juros dos outros países, se fizer a comparação da taxa de crescimento dos outros países, o nosso crescimento é bastante modesto. Exatamente, mas o nosso período, nós tivemos um crescimento no ano passado de mais de 5%. Quer dizer, o primeiro ano foi nulo, mas o ano passado foi mais de 5%. Mas é medíocre. Pode ser o melhor dos últimos 25 anos, porque os anos anteriores foram pífios, medíocres, e esse resultado é medíocre. Nenhum governo pode se conformar, num país como esse, com resultados tão medíocres. E esses últimos 20 anos, 25 anos, me levaram para a política, na esperança de que eu pudesse levar alguma contribuição oriunda da minha experiência, debalde. A minha luta, eu estou triste,
Eu ingressei na política tendo em vista este crescimento medíocre dos últimos 25 anos, que é uma vergonha em relação às potencialidades do Brasil. E é só ver a razão pela qual isso aconteceu. Nós sabemos o que aconteceu com o Brasil. Parece que é pecado defender o nosso país, é pecado. Nós estamos diante de um quadro internacional que hoje os países estão sendo administrados como se fossem uma gigantesca e ultracomplexa empresa, como os Estados Unidos fazem, como a China faz, magistralmente. Nós temos que compreender isso. O país é uma grande empresa, com 185 milhões de pessoas dentro dela. Alguns trabalhando diretamente, outros vivendo de quem trabalha. Uma das coisas que mais me deixaram triste desde o momento que começaram foram as migrações dos brasileiros, até clandestinamente, para os Estados Unidos e para outros países. Isso é uma das coisas que sempre me deixaram triste pensando em ingressar na política. No seu governo. Como? Aumentaram no seu governo. Pois é, mas aumentaram por quê? Por quê? Porque nós não estamos aproveitando o potencial de desenvolvimento da economia brasileira. Vice-presidente. Isso eu falei agora mesmo, isso é o primeiro objetivo do FED. Se nós queremos copiar o FED, então vamos copiar naquilo que ele tem de importante. O primeiro objetivo é aproveitamento do máximo da potencialidade de desenvolvimento da economia. Está escrito lá, não sou eu que pus. É aquela brincadeira que eu fiz no intervalo. E o segundo é gerar o máximo de empregos, gerar o máximo de empregos. É outra coisa que precisa acontecer. Vice-presidente. E o Brasil tem condições para isso. E é por isso que eu ingressei na vida pública, pensando, porque é aquela história, se eu chegar lá eu faço isso. É aquela história. Então falta pouco. Nós retomamos o programa com perguntas de telespectadores de capitais brasileiras. Vamos ver. Eu gostaria de perguntar ao excelentíssimo senhor vice-presidente da República, se ele tendo a oportunidade de Deus para assumir a presidência do nosso país, o que ele poderá fazer para que realmente a questão econômica e social do país possa alcançar as camadas menores do povo brasileiro? Eu indago do vice-presidente José Alencar, quando vindo a assumir a presidência da República, em que se distinguiria seu governo do governo capitaneado pelo presidente Lula? Prezado vice-presidente José Alencar tem sido um crítico contumaz da política econômica, principalmente das taxas de juros aplicadas no país, a famosa Selic. Essa vai ser a sua principal bandeira na campanha para concorrer à presidência da República? Em face da crise política que vivenciamos hoje no Brasil e também em face da corrupção genérica que se situa hoje no cenário político nacional, se ele teria coragem de se candidatar a presidente da República? Nós temos uma enorme expectativa de que ele dispute eleições em Minas Gerais, e com qualquer cargo. Aí o que eu queria saber, se nós vamos marchar juntos em Minas, defendendo o governo Lula Zé Alencar e apresentando uma alternativa própria ao Estado de Minas Gerais. O senhor, se fosse presidente da República, priorizaria o setor ferroviário, concluiria a Ferrovia Norte-Sul e melhoraria a Ferrovia Centro-Atlântica, sobretudo eliminando os gargalos da Serra da Ortiga, em Minas Gerais, e do contorno de Belo Horizonte? Eu fico pensando o seguinte, vice-presidente, a posição de qualquer vice-presidente deve ser uma saia justa danada, né? Porque a gente está ali, foi colocado ali para ser o substituto do presidente em eventuais ausências ou, eventualmente, para completar o mandato. Então, eu imagino que tem que se estar preparado para estar essa posição. E, ao mesmo tempo, não se postula nunca isso firmemente. Nós estamos vivendo uma crise política no Brasil que coloca, o senhor vê aí pelos vários depoimentos, que coloca o senhor, vamos dizer assim, na porta do gol. Isso não dá uma certa agonia? Não, veja bem, ali vários, né, o governador de Goiás, né, o ministro Nilmário Miranda, que é companheiro nosso lá de Minas, foi candidato a governador na última eleição, é grande amigo, e outros que participaram aqui das perguntas, elas se resumem numa candidatura.
candidatura a qualquer coisa em Minas Gerais, como disse o Nilmário, candidatura à presidência da República, como disse perguntou o governador de Goiás, Perillo, né? Mas, veja bem, vocês aqui já sabem, e muitas pessoas também que me conhecem, que estão próximas de mim, sabem, eu não posso ser candidato a nada, pois eu não tenho partido. Eu sou sem partido. Mas o senhor define isso até o dia 30. O candidato tem que ser filiado a um partido. Mas até o dia 30 o senhor vai se filiar. Pode, sim, mas ainda não sei, ainda não tomei essa decisão. Então não posso responder o dia de amanhã. O senhor teria coragem de entrar no PT neste momento? Por que o senhor não cogita o PT entre as suas opções? Agora que o senhor conhece o partido mais... Não, é um partido admirável. Ele vai talvez esperar se o campo majoritário ganhar a eleição, ganhar... Eu não posso, obviamente, passar o carro na frente dos bois. Eu me desfiliei e não fiz nenhum plano de filiação. Eu me desfiliei, isso eu estou informando para vocês aqui. Eu me desfiliei para voltar para casa, tanto que eu não falei com nenhum dos companheiros do partido, somente de deputados federais do PL, havia 50 ou 52, todos receberam a carta minha. Nenhum deles recebeu uma palavra minha que pudesse representar qualquer insinuação para que eles, mesmo os amigos mais próximos, para que eles fizessem o mesmo e se desligassem do partido, né? Eu saí, confesso para vocês aqui, saí para voltar para casa. Qual é a sua presidente? Agora, a partir do momento em que eu me desfiliei, começaram a acontecer vários argumentos, né? Quer dizer, a torcida não está querendo. Você está sendo egoísta. Qual é a sua você opinião? não está pensando na gente. Vice-presidente, coisas desse tipo. Vice-presidente. Agora, o senhor está mais ou menos há uma semana de tomar essa decisão, não é isso? Porque o prazo é muito curto, o senhor vai precisar também conversar com seus companheiros, e o senhor vai começar a pensar, não é a partir de amanhã, o senhor já está hoje pensando aqui, né? Eu tenho pensado dia e noite. Eu tenho pensado, dia e noite, Alexandre. Não é agora, a partir de agora que eu vou pensar. Eu tenho pensado sobre isso. Então o senhor já está na beirada. O senhor disputaria a presidência existe uma contra o coisa que a presidente gente Lula? aprende na administração, é um negócio de árvore de tomada de decisões, né? Você tem o primeiro, você tem me filiar ou não me filiar. Eu estou nessa aí. Depois, Ainda sou candidato depois, ou então eu não? vou me filiar. Aí abre vários, me filiar a partido A, B, C, D, E, F, tem vários. Vice-presidente, o senhor numa recente conversa com a gente, até eu participei de uma entrevista, o senhor disse, aproveitando um pouquinho o final do último bloco, quando o senhor faz um balanço dos 25 anos de vida pública, a gente notou um pouquinho de frustração, não que seja por senhor, mas por conta de coisas que o senhor também não depende estritamente do senhor. O senhor disse o seguinte, no auge do governo estava gozando de um prestígio e popularidade, que o nosso discurso de campanha ainda não assumiu o poder. Então, eu pergunto ao senhor o seguinte, hoje, faltando 15 meses, o governo aí, numa imagem já de bastante desgaste, a gente vê uma situação difícil de crise política, o senhor tem ainda esperança que nesses 15 meses o discurso de campanha assuma o poder e vocês consigam fazer um governo que realmente prometeu aí há 4 anos? Olha, eu digo o seguinte, pode não ser nesses 2 anos e meio de governo, pode não ter sido um governo revolucionário, mas foi um governo bom, foi um governo sério, um governo honesto. Você não pode, de forma alguma, trazer a crise que aconteceu no campo político nacional para as hostes do governo. O governo não tem nada a ver com essa crise. O governo é vítima dessa crise. A crise é de responsabilidade dos dois partidos do governo, PT e PL. Como é que o governo não tem Exatamente. Que o governo é vítima dessa crise. Mas os dois partidos do governo, quer dizer, como é que pode ter uma crise em que os dois partidos do governo estão profundamente envolvidos e o governo não tem nada a ver com isso? Olha, Ninguém tem nunca nada a ver com isso. Eu estou trazendo para vocês a informação. Vocês têm que compreender o seguinte, o presidente da República, ele não tem como fazer qualquer tipo de ingerência nos partidos, no seu partido, não tem como.
Ele não tem como, ele tem absoluta convicção de que o partido está sendo administrado como deveria estar. O presidente é um homem sério, o presidente é um homem de bem, você pode estar certo disso. Nada vai lhe afetar a autoridade moral. Isso aí, você vê o que aconteceu no Brasil, se fosse um outro cidadão de moral abatido ou fraco, por qualquer razão, já teria caído a essa altura. Por muito menos do que isso, por muito menos, e nós nos lembramos disso. Eu me lembro disso, porque eu já era maior nesse tempo, por muito menos do que isso, caiu Getúlio Vargas. Senhor vice? Por muito menos. Menos do que isso? Muito menos. Senhor vice? Eu acho que a situação agora é pior do que era. É muito pior, só que não afeta a autoridade do presidente da República. Senhor vice? O delúbio não funcionava. Por favor. Tem uma pergunta que eu queria lhe fazer desde o começo. O senhor e o Lula, evidentemente, dizem que não sabiam das coisas. Eu acredito no que o senhor diz e acredito no depoimento que o senhor dá sobre o Lula. Agora, quando o senhor via o PL começou a legislatura com 20 e poucos deputados, de repente o PL tinha quase 50. O PP começou a legislatura com 20 deputados, de repente tinha quase 50. O PTB começou a legislatura, se não me engano, com 17 deputados, tinha quase 50. O que o senhor achava que estava acontecendo? Não, o PT... Porque eles eram os partidos ímãs, muito atraentes. Primeiro, o PT Por que as pessoas gostavam tanto de ir para o PP, para o PL? Não, veja bem, o PT assumiu o poder. É natural que crescesse. Da mesma forma, o PL... Não, o PT não me referi ao PT. Não, PP, então vamos ao PL. PP, ao PP. O PL, por exemplo, o PL tem o vice-presidente da República. Então é natural que o partido crescesse. É assim mesmo. Mas dobrasse? Sim, é natural que sim. Dobrasse porque a duplicação aí é uma duplicação também que parte de uma base pequena, que era 20 e poucos deputados. Mas o senhor em algum momento se interessou em saber que tipo de aliciamento estava sendo feito? Olha, por que tipo de argumentação estava sendo usada? Vieram grandes nomes para o partido. Eu digo o seguinte, a rigor, eu não convidei ninguém, mas os recebi de tapete vermelho, porque eram gente boa, que eles falavam, Alencar, nós estamos vindo para o partido por sua causa. Eu fico, às vezes, até meio preocupado de ter saído do partido, porque muitos falam, nós viemos por sua causa. Eu acredito que eles tenham vindo por minha causa. Como é que pode ser gente boa se o senhor ficou desconfortável a ponto de sair do partido? A ponto de ser, das duas uma, quer dizer. Veja bem, eu não fiquei, eu falei antes aqui, todos ouviram. Eu falei que o problema meu não era contra o meu partido. Eu tenho lá os melhores amigos. A sua opinião sobre o Valdemar? Eu falei qual é o seu campo problema? político, Quem é o seu problema? Seu problema é o Valdemar? Foi altamente afetado pela crise que atinge a nós todos. O campo político, o PL e o PT foram os mais afetados. A sua opinião sobre o ex-presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, é a mesma? Não, ele não é ex-presidente do PL, ele é o presidente. A sua opinião, ex-deputado. A sua opinião sobre ele é exatamente a mesma que o senhor tinha quando entrou no PL? Não, a minha opinião sobre ele como cidadão porque ele nunca mudou o modo de ser comigo, não, sempre me tratou muito bem. Não, mas não acha que ele agiu corretamente? Falando como comportamento como dirigente partidário. Dirigente do campo político. Veja bem, o que ele alega é que os recursos que ele recebeu foram para fazer face à campanha. O senhor acredita nisso? Mala de rodinha. Ele descreve mala de rodinha. Mas isso eu não vi. Ele descreve. Eu confesso que não vi. Ele descreveu. Então descreveu longe de mim, porque comigo ele não falou em mala. Ele disse que quando começou o pagamento pelo aquele acordo que ele fez, o dinheiro chegava em umas malas de rodinha que ele descreveu. Ele deu uma entrevista. Eu perdi essa hora da rodinha. E aí deu o a mala que não tinha rodinha. Mas de uma forma ou de outra ele renunciou ao mandato exatamente para não ser caçado, que é uma confissão de culpa. E continua igual, eu não consigo entender. O senhor diz que está uma baita crise maior do que levou o suicídio de Getúlio, que envolve o campo político. Quem é diabos do campo político que está envolvido nessa crise? Que partido são? Eu, por exemplo, fui grandemente atingido por essa crise. Eu fui. Tanto é que eu me desliguei. Eu não estou perguntando vítimas. Eu estou perguntando responsáveis, não vítimas. Quem traiu o presidente da República? O presidente foi à TV dizer que foi traído. Quem traiu? Mas uma pergunta que não pode ser feita para mim, Helena, perdão. Ela não pode ser feita para mim. Ela não pode, por quê? Eu não sei, eu não posso dizer. O que eu posso dizer é que nenhum partido e nenhuma empresa doadora de recursos pode fazê-lo fora da lei, porque fora da lei não há salvação. Acontece isso que aconteceu. Então, por quê? Porque foi fora da lei. Se fosse dentro da lei,
não teria acontecido. Se eu, como secretário ou tesoureiro de um partido, recebo uma doação e faço a escrituração rigorosa dessa doação, está tudo bem, não tem problema nenhum, é transparente. Então, o problema foi esse. Agora, alguém alega, mas há empresas que querem doar para os dois candidatos e não querem que nenhum dos dois saiba. Então, doa por fora. Primeiro, a empresa não pode ter dinheiro por fora. Esse dinheiro por fora já está errado. Então, no Brasil, o país da impunidade, por quê? Porque nós transigimos com esses procedimentos desse tipo. Eu sou professor aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenei a equipe do Projeto Rondon, que fez a operação aqui de 2005. Eu queria saber se o Ministério da Defesa pretende continuar com esse projeto que foi tão importante para os jovens conhecerem melhor o Brasil. Recentemente, a imprensa nacional divulgou que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falou que durante o início do seu governo ele sofreu pressão dos Estados Unidos para invadir a Colômbia. Eu gostaria de saber se as Forças Armadas brasileiras se prestariam ou se prestam a um papel desse, ir à guerra a pedido de outro país. Se as Forças Armadas brasileiras estão prontas para ir para a guerra. E se é da índole do brasileiro, guerra. Queria saber disso. Você acharia que com essa crise toda, essa CPI daria ou não em pizza ou resolveria? A minha pergunta ao vice-presidente José Alencar é exatamente o porquê do silêncio dele diante de tantas denúncias envolvendo o governo federal. O governo Lula, especialmente o Partido dos Trabalhadores, no início dessa crise atribuiu a uma conspiração das elites. Vossa Excelência se considera parte dessa elite que conspirou contra o presidente? Gostaria de saber se o senhor se arrepende de ter participado do governo Lula diante do desgaste que foi esse ano de 2005. E antes da gente voltar para o vice-presidente, temos também a pergunta da cantora Fafá de Belém, aqui de São Paulo, que também fala dessa crise. Beleza. Senhor vice-presidente, doutor José Alencar, eu acredito firmemente que o país pode sair muito melhor dessa crise que nós estamos vivendo no momento. Acredito que se aprofundarmos as investigações, nós podemos finalmente detectar a base, o gene do vírus da corrupção. Agora, eu como brasileira cidadã que acredito nesse país, acredito no povo brasileiro, pergunto ao senhor, alguns que estão envolvidos com tudo isso, e uma boa parte, não só do PT, mas de todo o Congresso Nacional, é caso de CPI ou de caso de polícia, de delegacia? Não, muito bem. Todos que merecem responder. Não sei se daria tempo de responder a todos. Mas, em homenagem a todos, vou responder a Fafá, nossa querida Fafá de Belém. Eu penso que ela tem razão. Há determinados casos que são mais para a polícia do que para a CPI. E por falar em polícia, nunca o Brasil possuiu um trabalho tão importante como tem sido feito pela Polícia Federal. A Polícia Federal tem crescido e tem se aparelhado e tem realizado um trabalho admirável. Tanto que a impressão que se tem é que tem havido crescimento do crime no Brasil, porque tem havido muitos casos em que a polícia chegou e descobriu coisas que não estavam sendo vistas. Então, daí a razão pela qual nós temos que prestar uma homenagem à Polícia Federal. Tem feito um trabalho realmente maravilhoso e está se aparelhando cada vez mais. E acho que há muitos casos que são casos realmente de polícia. E nós gostaríamos muito que o Brasil acabasse com o problema da impunidade. O Brasil é um país que, vamos dizer, é aquela história quase que cultural. Em qualquer país, a priori, as pessoas são honestas. Aqui no Brasil, a priori, as pessoas são desonestas. Acha que e fica por isso mesmo. O que choca justamente a sociedade, vice-presidente, é o fato de que o PT apresentou-se ao longo de toda a sua história como um partido diferente, um partido que ao chegar ao poder faria diferente, e não era igual a tudo isso que está aí, e que quando chega ao poder desemboca nessa crise que nasce dentro do partido do governo, para não dizer que nasce dentro do governo, porque parece que nasceu dos dois lados.
Não, veja bem, eu concordo que nós precisamos realmente de ver a origem disso. E dentro do próprio PT, e agora, hoje, por exemplo, foi a eleição no PT. Havia 7 candidatos, se não me engano, e quase todos preocupados com essa situação. O próprio presidente em exercício do PT, não é, que é nosso querido Tarso Genro, lá do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Educação, né? Ex-ministro da Educação, ele tem dado demonstração das preocupações dele com relação ao partido. Você vê, hoje, a imprensa toda publica uma entrevista do deputado Zé Dirceu dizendo que não abre mão de sua responsabilidade. Então, isso também é uma palavra que tem que ser vista. Em seguida diz que ele é inocente. Do ponto de vista positivo, quer dizer, ele não está fugindo à responsabilidade. Então, a Fafá disse muito bem, ela acredita no Brasil, ela acha que essa crise pode levar a dias melhores e poderá realmente. Vice-presidente, para isso o senhor acha que não seria importante essa questão no Congresso, por exemplo? Já tivemos o Roberto Jefferson, agora tem 17 deputados. O senhor é favorável a essa, entre aspas, aí, essa depurada do Congresso aí, com base nessas denúncias? O senhor é favorável à cassação desses outros mandatos? Olha, eu sou favorável a uma pena justa. Eu não quero pena branda e nem pena rigorosa. Eu quero pena justa. Cada caso é um caso. O senhor acha que ele tem casos... O direito de defesa é do Estado de Direito democrático. A democracia, como disse Winston Churchill, é um péssimo regime, só que não há outro melhor. Então vamos exercitá-la, vamos fortalecer. Em qualquer país democrático pode haver tipos desse tipo de crise. Pode haver em muitos países. O senhor acha que existem deputados ali que merecem ali a ser absolvidos? Eu acho que a todos é devido o direito de defesa. A todos. Eu acho que a oposição todos têm direito de defesa. E, a priori, na minha opinião, as pessoas são honestas. Até prova em contrário. Mas e o ônus da prova é de quem não contabilizado confessadamente. O direito de defesa já foi exercido. Confessaram clara e abertamente, receberam o neologismo dinheiro não contabilizado. Isso não é falta de decoro? O Supremo deu uma liminar, o Supremo deu uma liminar agora, justamente para permitir o direito de defesa. Tudo bem. Então mas veja bem, eu não posso... lhes foi negado o direito de defesa. Exatamente. Quando apareceram nas listas, recebendo dinheiro não contabilizado. Delúbio Soares foi à CPI, confessou na CPI, diante das câmaras de televisão, dinheiro não contabilizado, esse neologismo sórdido, para não falar caixa 2. Esse pessoal todo recebeu desse dinheiro. Isso é crime. Isso é falta de decoro. Está comprovado que receberam. Que não mandaram nem fantasma. Que mais dinheiro de direito de defesa precisa? Para isso há a investigação. A investigação levou a essas conclusões que eu não estou contando. Mas a investigação tem que chegar ao julgamento. E, obviamente, nesse interregno, há o direito de defesa. A oposição está exagerando no papel dela na CPI, quando ela fala em impeachment? Você acha que a oposição está sendo radical ou ela está cumprindo o papel dela corretamente? Não, veja bem, Helena, o problema de impeachment do presidente é descabido, não tem propósito isso. O presidente não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. O presidente é um homem de bem. Eu estou informando isso aqui para vocês, o que eu falo na minha casa, com meus filhos, com meus netos. Eu tenho neto de 25 anos de idade. Então, eu não sou mais criança, eu tenho uma vida, eu tenho 48 anos de casado. Eu, por exemplo, a minha família toda acompanha a política, porque acompanha torcendo e rezando para mim. E todo dia, graças a Deus, que o nome do Zezé não apareceu em nada, graças a Deus, não apareceu em nada. E ficam orgulhosos de mim. Então eu fico imaginando coisas dessas que estão acontecendo hoje com essas famílias. Vice-presidente. Eu fico imaginando. Porque é aquela história, o cidadão tem que honrar pelo menos a sua família, no mínimo. Eu tenho que fazer a pergunta de Rogério Pereira, é uma das dificuldades dessa função de mediador aqui, que a gente recebe inúmeras perguntas e nem sempre consegue fazer. Mas o Rogério Pereira, que é estudante universitário, creio que fez a pergunta que nós, jornalistas, não fizemos, que é a seguinte: ele gostaria de saber se o senhor aceitaria integrar uma chapa com o presidente Lula em 2006 e se acredita que a política desenvolvida pelo governo que o senhor integra
será capaz de levar a uma vitória nas próximas eleições presidenciais? Eu acho que a resposta é positiva. O senhor integraria a chapa? Se eu for... Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Por enquanto, nós não estamos pensando em eleição. Primeiro. Segundo, eu não tenho partido. Sim. Então, mesmo que o presidente me convidasse hoje para ser candidato a vice, eu primeiro tenho que me filiar a um partido. E antes de me filiar a um partido, eu tenho que decidir se vou voltar a esta filiação ou a uma filiação qualquer. Eu tenho que ver. Tem vários convites, vários apelos até de companheiros meus. E o senhor acha que a política do governo é defensável e permite levar a vitória? Eu acho que a política monetária está errada. Acho que a política tem muitos pontos altamente positivos. E já falei alguns deles aqui. Um deles, por exemplo, é a política externa do presidente Lula. É uma política admirável. O Brasil cresceu no Concerto das Nações. Esse esforço que o presidente faz para a ampliação do Conselho da ONU, por exemplo, é uma coisa admirável para o Brasil. O Brasil está chegando. O Brasil está chegando. Você chega, por exemplo, eu estive em alguns países, que eu não viajo muito, até procuro não viajar, mas por dever de ofício tive que fazer algumas viagens. Pude ver, por exemplo, na Rússia, com todos, com o primeiro-ministro, com o presidente Putin, pude ver o prestígio hoje do Brasil. O Brasil hoje é outro país. Eu estive, por exemplo, na África do Sul, pude ver o prestígio do Brasil na África do Sul. Estive, por exemplo, na posse do presidente de Moçambique, pude ver o prestígio do presidente Lula e do Brasil naquela região. Então, é uma coisa que vem dando um resultado excepcional. Participo, sim, com muita honra, se for o caso. Vice-presidente, eu queria agradecer a sua presença no nosso programa, aos nossos entrevistadores, e registrar que o Roda Viva completará 1000 edições no dia 7 de novembro. 1000 programas desde a sua criação no dia 29 de setembro de 86 e nós já estamos na contagem regressiva. Na próxima segunda-feira faltarão apenas 6 programas para a edição número 1000. Uma boa noite a todos e até segunda-feira.